Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e hoje nós vamos continuar falando sobre gerenciadores de layout. Na aula passada nós vimos aí, começamos a ver gerenciadores de layout, começamos a ver como montar layout e nós vimos aí como nós podemos trabalhar com o linear layout. Trabalhamos na aula passada aí nós colocamos alguns componentes aí text view, né? Duplicamos alguns dos nossos componentes, certo? Colocamos alguns botões e nós trabalhamos, vimos aí como nós podemos trabalhar com o gerenciador linear layout. Hoje, então, nós vamos continuar trabalhando com gerenciadores de layout, vamos continuar usando a mesma tela aí, certo? Para aprender como trabalhar com outros gerenciadores. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o gerenciador de layout, Frame Layout. Vou até colocar aqui, ó, o nosso Frame Layout, tá? Qual que é a ideia do Frame Layout? O Frame Layout, pessoal, ele é um gerenciador de layout, certo? Nós vamos colocar aí componentes dentro desse layout, e a ideia dele é a seguinte: é que todos os componentes que ficarem presentes dentro desse gerenciador de layout, todos os componentes vão ficar sobrepostos, um em cima do outro. Então a ideia é assim: se você chegar aqui nesse componente de layout, aqui dentro desse gerenciador, certo? Estamos aqui dentro do gerenciador. E se aqui dentro do nosso gerenciador nós colocarmos aí vários text views, vários botões, várias imagens, todos esses componentes vão ficar um em cima do outro. Essa é a ideia do frame layout. Ele trabalha, é dessa maneira que ele trabalha. Ele vai colocando, é como se um componente estivesse sobreposto ao outro. Tá? Agora, às vezes você pensando, mas para que serve isso? Então, será que vai ter momentos que eu vou usar um componente em cima do outro? Sim, existem alguns momentos que nós precisamos fazer isso e eu vou mostrar para vocês hoje, na aula de hoje, quais situações nós podemos utilizar o frame layout. Tá? Então façam o seguinte, na mesma tela, aí, na nossa segunda tela, no mesmo arquivo, lá no final do arquivo, acrescentem aí o gerenciador, a tag do gerenciador frame layout. Só que façam o seguinte, acrescentem ele antes de fechar o linear layout principal, que é esse aqui, ó, que é referente ao nosso layout. Então nós temos o nosso linear layout, que ele é aberto aqui, está fechado aqui. Então o nosso frame layout ele vai ficar aí no final da nossa tela. Tá? Podem acrescentar frame layout e vamos deixar ele com o tamanho do wrap content. Lembra o que significa o wrap content? Que é, ele vai ocupar simplesmente o espaço necessário para acomodar bem os componentes. Repare que como não tem nenhum componente dentro desse gerenciador, ele nem é apresentado aqui em azul direito, ele nem é apresentado, porque não tem nenhum componente dentro dele. A partir do momento que nós começarmos a colocar componentes dentro deste gerenciador de layout, ele vai começar a aparecer aqui para a gente no preview. Então vamos fazer o seguinte, colocamos aí o nosso gerenciador, frame layout, já entendemos que todos os nossos componentes que a gente colocar dentro dele vão ficar sobrepostos. Então vamos começar colocando uma imagem. Nós ainda não trabalhamos com imagem aqui, certo? No nosso treinamento. Então, vamos começar colocando uma imagem. Então, vamos colocar a tag aí, ó, Image View. Essa tag Image View é a tag responsável por colocar as imagens. O tamanho da nossa imagem, vamos deixar sempre o wrap content, tanto para largura quanto para altura. Então, está aqui a nossa imagem. A altura e a largura dela com wrap content. Então, a nossa imagem vai ficar do tamanho necessário, o tamanho correto aí da imagem, sem distorcer a imagem. Certo? E para a gente colocar aí qual imagem nós vamos utilizar nesse componente, nós devemos utilizar aí o atributo src. Então nós temos aí, ó, Android, src. Então é nessa propriedade, nesse atributo, que nós definimos qual imagem nós vamos utilizar nesse componente de Image View. Lembre, pessoal, que nós comentamos aí nas primeiras aulas que no nosso projeto, na estrutura do nosso projeto, todas as nossas imagens ficam aqui na pasta Drawable.
Essa pasta Drawable é onde ficam as nossas imagens. E por padrão já existe essa imagem aqui, ó, esse IC Launcher, que é a imagem do robozinho do Android. Quando a gente cria o projeto, por padrão essa imagem já vem junto com o projeto. Então vamos utilizar essa imagem aqui, já que ela já existe. Então, no nosso SRC, no nosso Image View, vamos utilizar a imagem do robozinho do Android. Então, para acessar aquela imagem, nós temos que primeiro acessar a pasta onde está a imagem. Então, no caso, é a pasta Drawable. Então, temos aí @Drawable, representa a pasta aqui, ó, onde está a nossa imagem. Então, vou selecionar @Drawable. Deixa eu fechar isso aqui. @Drawable. E vamos utilizar aí, ó, a imagem IC Launcher. IC Launcher é a imagem que já tem no nosso projeto. Reparem aqui no preview, ó. Então nós colocamos um componente Image View e atribuímos a esse componente a imagem do Android, que já vem por padrão no nosso projeto, que é essa imagem IC Launcher. Tá? Lembre-se então, eu quero colocar, quero trabalhar com uma imagem na minha tela. Então eu coloco o componente Image View e no atributo SRC eu aponto para a pasta lá, @Drawable, que é onde está a minha imagem, e coloco o nome da minha imagem. Então repare que já o nosso componente Image View já está sendo apresentado com o robozinho do Android. Legal, então nós temos um componente até aqui nada de diferente, né, dentro desse gerenciador de layout. Agora vamos começar a fazer o seguinte. Vamos colocar um segundo componente dentro desse gerenciador de layout, do Frame Layout. Você vai ver agora que o que acontece. Quando nós inserirmos esse segundo componente, ele vai ficar sobreposto à nossa imagem. Tá? Vai ficar sobreposto à nossa imagem. Então eu vou até expandir aqui, ó. Vou dar um zoom aqui no meu preview para vocês verem como vai ficar. Hoje está assim o nosso gerenciador de layout somente com o Image View. Agora vamos colocar um segundo componente, que é o Progress Bar. Vamos colocar um componente aí, ó, Progress Bar. Vamos deixar o Progress Bar do tamanho normal dele, utilizando o Wrap Content, sem distorcer, certo? E aqui no Progress Bar vamos definir o estilo dele. Qual vai ser o estilo do Progress Bar? Porque existem vários estilos do Progress Bar. Tem só aquela barrinha, tem aquele que fica em forma de círculo, que fica rodando, certo? Nós vamos trabalhar aqui no Progress Bar com aquele formato em círculo, certo? Que fica rodando. Então, para definir o estilo do nosso Progress Bar, se ele vai ser uma barra aí, ou vai ser em círculo, nós definimos aí no atributo Style, nós colocamos o seguinte caminho. @Android Style, e já está aqui, ó, @Android Style Widget Progress Bar Small. Tá aqui, ó, o nosso Progress Bar no formato de círculo. Se você achou ele pequeno, quisesse um pouquinho maior, nós temos aqui o Large também. Você só trocar o Small por Large, que ele coloca um Progress Bar maior aí para você. Aí vai depender do seu gosto, da tela que você está montando no seu projeto. Eu prefiro trabalhar, normalmente fica melhor com o Small mesmo. Então esse é o caminho aí, ó. Lembre-se sempre do Progress Bar, definir o estilo dele. Se você quiser trabalhar com esse estilo de círculos, só seguir esse caminho. Android, Style, Widget, Progress Bar, Small. Então repare, pessoal, que agora, ó, eu tenho meu gerenciador de layout e agora eu tenho dois componentes. Uma imagem, um Image View, certo? Do Android, e aqui o Progress Bar. Esse tipo de gerenciador, utilizando o Image e o Progress Bar, nós usamos bastante em aquelas situações onde nós estamos carregando alguma imagem e a imagem demora um pouco para carregar, principalmente se você está carregando a imagem da internet. Então o que a gente faz? A gente deixa sempre nesse formato. Ó. Onde você vai colocar a sua imagem, você coloca um gerenciador Frame Layout e coloca o Image View, que vai apresentar a imagem, e coloca um Progress Bar também. Por quê? Enquanto a sua imagem não é carregada, nós vamos ver isso quando a gente estiver trabalhando lá com processo em segundo plano, trabalhando com processo em segundo plano, baixando coisa da internet. Às vezes demora um pouquinho para
para você baixar o conteúdo, a imagem. Então, enquanto a sua imagem não é recebida, enquanto não é feito download da sua imagem, você pode simplesmente apresentar o Progress Bar, deixa ele rodando. Na hora que a sua imagem é carregada, você deixa o seu Progress Bar invisible e deixa a sua imagem visível. E nós vamos controlar isso no código. Como eu falei, o nosso layout aqui simplesmente é para apresentar o nosso conteúdo. Tá? Aqui, para ficar melhor o nosso layout, vamos centralizar o nosso Progress Bar na imagem, vamos centralizar ele no layout. Então, para centralizar o nosso Progress Bar, nós simplesmente utilizamos aí, ó, Layout Gravity, Center. Layout Gravity, Center. Olha lá como ficou agora, ó, o nosso Progress Bar, repare que ele está bem centralizado aqui na nossa imagem, centralizado. Então, utilizando aí a propriedade Layout Gravity, você pode centralizar o seu componente. Nesse caso, nós centralizamos o nosso componente em relação ao nosso gerenciador de layout. Então, pessoal, aqui ó, é um dos exemplos de como nós podemos utilizar o nosso Frame Layout. É um gerenciador de layout que coloca sempre um componente em cima do outro, ele sempre vai sobrepor os componentes, certo? E nesse exemplo aqui é um exemplo que eu uso bastante, tá? Quando eu preciso fazer download de imagens da web, de um web service, eu deixo aqui o meu layout exatamente dessa maneira, tá? Deixo com um image view e um progress bar, e lá no meu código fonte eu trato, enquanto o download da imagem enquanto minha aplicação não fez download da imagem, eu deixo a minha imagem invisível e deixo o meu progress bar visível. Quando terminou o download da imagem, eu deixo meu progress bar invisível e apresento a minha imagem, deixo ela visível. Então eu vou controlando qual componente vai ser apresentado com o visible e o invisible. Então depende da situação, você pode ficar simplesmente trocando aí os seus componentes, qual vai ser apresentado ou não, controlando lá no código. Deixa uma hora uma imagem visível, uma hora deixar um outro componente visível e por aí vai. Então esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês do nosso componente, aí, o gerenciador de layout, nosso frame layout. Agora eu quero mostrar um outro, um outro exemplo, ainda trabalhando com o frame layout, que eu usei e foi bem interessante e pode ser que em alguma situação você precise utilizar também. Então aqui embaixo eu vou colocar novamente um outro gerenciador frame layout, certo? Também só utilizando aí o wrap content para ele ocupar só o espaço necessário, tá? Espaço necessário. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar uma imagem, ó. Repare que aqui tem até uma imagem, já deixei pronta aqui, uma imagem. Eu vou colocar essa imagem para dentro do meu projeto. Então eu vou trocar aqui, ó, a minha visão de Android. Vou trocar para Package, só para eu colocar no pacote certo a minha imagem. Lembre, pessoal, tá aqui as pastas Drawable, onde contém todas as nossas imagens, várias pastas Drawables, certo? Eu vou jogar essa imagem aqui para a pasta Drawable padrão. Ó. Repare que ela não tem nenhuma imagem ainda. Eu vou jogar aqui, ó, só para a pasta Drawable, que é a pasta padrão. Tá? Jogar aqui para dentro do nosso projeto. Acho que ela não foi. Deixa eu jogar aqui. Ela não está carregando. Deixa eu mudar aqui a visão para Project. Deixa eu mudar em outra visão aqui. Jogar. Drawable. Pronto. Eu tinha que deixar na visão Project para jogar a imagem. Dá um OK, ele vai copiar a imagem pro... Aqui, ó, tá aqui a imagem, é a imagem que eu vou utilizar. Joguei a imagem para dentro do nosso projeto, certo? Dentro aqui da pasta Drawable. E é essa imagem que nós vamos utilizar. Qual que é a ideia, pessoal? Aqui, repare que é uma imagem onde eu vou apresentar pontos ao usuário, os pontos do usuário. E o que acontece? Esses pontos, eles são dinâmicos, certo? Não são imagens fixas. Então, eu tenho uma imagem aí para simplesmente, como se fosse um contorno para apresentar,
e os pontos vão ser apresentados aqui na parte de dentro. Então o que acontece? Eu tenho uma imagem e eu tenho que apresentar uma outra informação em cima dessa imagem. Então esse é um outro caso aí onde eu posso utilizar o meu frame layout, onde eu vou ter uma imagem e eu vou ter um componente em cima do outro. Repare, pessoal, que normalmente eu vou usar a imagem, mas o frame layout ele não trabalha só com imagem, uma imagem em cima do outro. Isso serve para qualquer componente, tá? É qualquer componente que esteja um em cima do outro. E também não serve só para dois componentes. Você pode usar quantos componentes você quiser dentro desse gerenciador, ok? Então vamos lá. Vou inserir uma imagem novamente. Então, Image View. Vamos inserir um Image View. Wrap Content aqui. Wrap Content. Tamanho original, para utilizar o tamanho original da nossa imagem, vamos utilizar aqui o atributo src para apontar para a nossa imagem. Então, onde está a nossa imagem? A nossa imagem está na pasta drawable, @drawable, e a imagem pontos. Olha lá, @drawable é pasta, pontos é a nossa imagem. Vou diminuir aqui o zoom. Vou diminuir o zoom aqui. Está lá, a nossa imagem. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso mostrar uma pontuação bem aqui no centro, ó, no centro da imagem, no centro branco, na parte branca aqui da imagem. Então, o que eu faço? Nesse caso, eu não vou utilizar um progress bar, eu tenho que apresentar uma informação. E é uma informação fixa, só vou apresentar uma informação para o usuário. Sempre que a gente precisa só apresentar uma informação para o usuário, a gente utiliza uma label, certo? E aqui no Android, as nossas labels, qual componente que representa a nossa label? É o nosso componente TextView. É simplesmente um texto, certo? Então, TextView representa a nossa label aqui no Android. Então, eu vou utilizar aí, ó, wrap content para altura e largura, wrap content, legal. E vou colocar o texto, um text. Ó. No caso, vai ser a pontuação do meu usuário. Então, 0.0, iniciar. Repare, pessoal, ó como que ficou. Ó. Vou dar um zoom aqui novamente. Aqui está ó, o meu text view em cima do em cima da minha imagem. Então eu tenho o meu gerenciador de layout ocupando o tamanho da imagem, certo? Eu tenho aí a minha imagem e o meu text view em cima da imagem. Então eu tenho aí dois componentes, um acima do outro. Eu vou formatar aqui o meu text view para ele ficar melhor. Vamos aumentar esse text view. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse text view em negrito. Então nós vamos aqui, ó, text style, e vamos deixar ele em negrito, bold. Vamos dar uma melhorada. Bom, ficou em negrito, mas ele ainda está pequeno. Então vamos aumentar a fonte desse text view. Então text size, vamos aumentar a fonte. Aqui na fonte, pessoal, vou colocar aqui, ó, 36. Aqui para a fonte, lembra que, repare que já até trocou, ó, já mudou. Lembra que quando a gente trabalha com espaço, tamanho, nos layouts a gente trabalha com DP lá, no caso, eu quero colocar um espaçamento, eu coloco lá densidade de pixels. Então, para tamanho de fonte, a gente trabalha com a nomenclatura SP. Então eu vou colocar aí, ó, 36 SP. Isso representa a nomenclatura do tamanho da fonte. Tá? Então, sempre que você for trabalhar com uma fonte no text view, você coloca o tamanho e coloca a nomenclatura SP na frente. Vou diminuir o zoom aqui da minha imagem. Olha aí como está meu layout agora. Então eu tenho a minha imagem e a minha imagem e o meu componente aí de text view apresentando informação. Agora, se eu quiser fazer igual eu fiz com o progress bar aqui na imagem, eu quero centralizar. O que a gente faz? Aqui o nosso text view, nós fazemos simplesmente assim, ó. Nós colocamos o layout gravity. Layout gravity, center. Aí nós centralizamos, ó, agora nós centralizamos o nosso componente text view, ele é centralizado em relação ao gerenciador de layout. Aí está, pessoal, esse é um outro exemplo aí
de como nós podemos utilizar o nosso frame layout. Tá? Coloquei uma imagem e coloquei o meu text view em cima da imagem. Agora, toda vez que for apresentada a imagem, eu posso simplesmente trocar o texto do meu text view e ele vai ser apresentado corretamente. Tá? Se você achar, Diego, achei que ainda não ficou bom, tal, eu queria que esse text view ficasse mais centralizado aqui na parte branca, ficou muito junto aqui ao lado direito. Você pode, pessoal, lembra que nós falamos na aula passada, ir adequando o seu layout. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um espaço maior aqui, centralizar mais, dar um espaço maior. O que a gente faz? Vamos dar uma margem, vamos colocar uma margem, ó, uma margem à direita. Vamos acrescentar uma margem à direita, então, layout, margin right. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um espaço maior aqui, ó, em relação ao text view, em relação à imagem, nós vamos dar um espaço maior aqui. Vamos colocar aí, ó, vamos colocar 25 dp, vamos ver como que fica. Olha lá, ele já melhorou, veio mais para o canto. Vamos colocar 35 dp, ver se melhora. Olha lá, acho que 35 dp ficou bom. Olha que legal, pessoal. Então agora eu tenho a minha imagem, certo? A minha imagem e a minha informação de text view dentro da minha imagem. Então, um componente em cima do outro, certo? Vamos fazer o seguinte para ficar legal, vamos centralizar aqui, ó, vamos centralizar esse nosso componente. Vamos centralizar esses dois componentes, a imagem e o text view. Para centralizar todos, o que eu fiz? Vamos mudar aqui o nosso gerenciador de layout. No meu gerenciador, vamos colocar aí, ó, o nosso layout gravity, vamos colocar center. Layout gravity center, tá aí, ó. Está centralizado o nosso componente. Certo, pessoal? Então aí, ó, na aula de hoje, nós vimos dois exemplos de como trabalhar com o frame layout. O frame layout, qual que é a ideia dele? Todos os componentes que estão dentro dele são componentes que vão ficar sobrepostos, um em cima do outro. Então eu dei dois exemplos aí, um quando nós quisermos aí carregar uma imagem, deixar um progress bar carregando, e depois quando eu quero colocar uma informação em cima de uma imagem. Várias vezes isso é necessário. Então a gente trabalha com o frame layout aí, certo? Dois exemplos para ajudar para a gente aprender melhor como trabalhar com os gerenciadores de layout. Tá certo, pessoal? Agora, então, nós já vimos aí o linear layout e vimos o frame layout. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre o relative layout, o último aí gerenciador de layout que nós vamos ver os três aí mais importantes, né? O linear layout, o frame layout e na próxima aula eu vou apresentar para vocês o relative layout. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal.